Beleza, mais um FAQ lucidez, mais lucidez na sua vida, fofinha. Qual faca é essa? Esse é o FAQ X. X. Próximo é o Y. E exatamente. Muito bom. Vamos lá? Não era perguntinha? Não era perguntinha. É isso aí. Na passagem, vendilhões expulsos do templo, Jesus teve uma ação um pouco diferente do que é de costume. E no Evangelho segundo o Espiritismo, explica que faltam informações, as palavras usadas tinham outro significado e várias outras desculpas. Para você é possível que Jesus tenha tido uma reação inferior? É mesmo? É mesmo? Que loucura! Tem isso no Evangelho? É que no Evangelho segundo o Espiritismo não deixa muito bem explicado. Eu fui ler, tipo, dá o trecho, mostra, só que eles batem na tecla de, tipo, as palavras que são usadas podem ter outro significado, as traduções podem ter sido erradas e tudo, mas não deixam uma interpretação, tipo, muito uma opinião por parte de Kardec ou por parte do Beleza. ali naquele momento. O que você acha? Cara, eu acho que pode ter tido um momento de raiva, sim. Jesus estava na carne e às vezes nem sem querer, tipo, proposital, para mostrar que isso pode acontecer, que ele não é perfeito ainda e que a gente tem muito Mas vai o caminhar. proposital seria como? Proposital por parte dele? É uma situação em que ele poderia demonstrar um pouco de raiva para mostrar que ele pode ter raiva. Não, Entendeu? mas ele poderia ter tido raiva. Sim, mas para mostrar para as pessoas, porque não é só tudo tipo, mar de rosa. Né? Não, mas você não acha que ele realmente se descontrolou? Sim, sim. Então não foi Não, proposital. poderia ser proposital ou não. Hum, Mas eu acho que ele se descontrolou, sim. então. Complicado, hein? Vamos lá. Está na carne, apesar de o espiritismo ele não considera Jesus um espírito perfeito, certo? Considera Jesus um espírito muito adiantado, em comparação a nós ainda Top. muito top. Só que não é ainda um espírito perfeito. O diferente já das outras religiões que consideram que ou o Jesus é a própria manifestação de Deus, ou que ele está realmente ali em paridade e tal. Então, estar na carne, até para Jesus, acredito que foi um desafio, principalmente porque tem algumas passagens que ele tem uma passagem que ele vai na gruta e conversa com Deus e fala: Deus, será que realmente eu preciso passar por isso? Se eu precisar passar, beleza. Mas ele estava com medo. Tem algumas passagens que realmente denotam que ele estava com medo daquilo ali, apesar da fé dele, porque ele sabia que seriam realmente Uma situação situações difícil. muito complicadas. Mas em nenhum momento ele demonstra falta de fé ou cede a esse tipo de situação. Mas ele estava sentindo. Então, mesmo. Que não tem, são coisas diferentes. Uhum. O fato dele ter fé e saber de todo o mecanismo, de tudo que acontece, ainda não isenta ele de ter que passar por aquela situação. Então, dependendo do momento, das frustrações, do cansaço, ele chega lá e está tendo aquele comércio num templo de Deus, pode sim estimular uma reação É um catalisador. que ele não gostaria de ter feito ou que não fosse a melhor forma. Sempre existem, sempre existem outras formas de fazer qualquer coisa. Sim. E Jesus veio exatamente colocar que sempre existe uma forma baseada no amor. De tudo que ele fez, só existe esse ponto Sim. de descontrole. Então Ele é continua sendo meio. o maior exemplo. Não, é meio lógico você falar que esse é um ponto significativo. Não, não. Porque é um ponto, né? Da mesma forma, às vezes alguém tem um comentário em alguma parte da vida que é racista, preconceituoso ou colérico, não quer dizer que a pessoa é aquilo. É um ponto. É que o mundo costuma colocar Jesus num pedestal. E com as Esse é o suas razões, problema. lógico, mas. Isso que é interessante do Espiritismo. Mostra que Jesus é um espírito como nós, que evoluiu muito. E que veio aqui ajudar-nos com esse exemplo maravilhoso que ele deu. Essa é a posição do Espiritismo. Então eu particularmente vejo essa parte como um descontrole, Uhum. certo? Uma coisa pontual, que não sei, não acho que foi pensada, acho que realmente ele se estressou ali
e depois ele veio assim e estava também aprendendo, porque estava na carne. E também não acho que isso aí tem que ser justifica nenhuma, porque algumas Não. pessoas, o que acontece? É muito curioso, eles justificam algumas atitudes e até alguns comentários mais, digamos, mais embasados assim no sentimento de manifestar a opinião por causa desse fato. Ah, Jesus fez isso, então a gente tem que fazer também, porque sabe? É como se fosse uma justificativa. Isso para mim está totalmente contrário, porque é um ponto em uma vida inteira dele. Então, acho que foi um descontrole. Não deve ser considerado apenas como um ponto. Tipo, ó, como é difícil Sim, estar na é legal carne. ser analisado justamente por isso. Como é difícil estar na carne. Mesmo para ele. Um espírito desse nível. Mas não que isso mude alguma obra dele, que isso Não. transforme ele. Na verdade, eu tenho certeza que. Não tenho certeza, mas eu acredito que ele gostaria de ter feito de outra forma. Sim. Né? Porque mesmo essas coisas que são brutas, que são violentas e que acabam resolvendo as coisas, elas sempre tem uma outra forma de resolver. Com paciência, com amor. E assim, só que algumas vezes isso acaba resolvendo, certo? Então, não é que essa seja uma solução ou uma via que a gente tem que ter o foco. Mas é isso. Ninguém é perfeito e assim, eu acredito, acho que a gente acredita que nem Jesus era perfeito. Porque tem até uma pergunta do Livro dos Espíritos sobre perfeição. Ele diz lá que nós não conhecemos, nós não sabemos exatamente o que é realmente a perfeição. A nossa perfeição, pelo que a gente contempla, vai até aqui. Mas a perfeição verdadeira vai muito além disso. Então a gente já nem tem esse grau de escala. Aqui, ó. Beleza? Justo. Bom. Next one. Beleza, próximo. Next one. Tenho alguns problemas com uma pessoa. Não temos uma empatia natural. Na verdade, temos uma antipatia muito forte. Eu tento agir diferente e percebo que a outra pessoa também se esforça para agir diferente comigo, mas não conseguimos. É possível um karma irremediável em uma encarnação? O que seria um karma irremediável? Você não conseguir corrigir, por exemplo. Nós não nos gostamos por causa de alguma coisa que aconteceu na vida passada. A gente chega nessa, a gente tenta, mas a gente não consegue se acertar. Aquilo ainda é muito forte na gente. Olha, se é provável, por exemplo, se as duas pessoas realmente estão tentando, porque assim, quando a gente fala estamos tentando, tem que ver se essa vontade com está sinceridade. mais nos lábios do que Isso. realmente no coração. Segundo os espíritos superiores nos dizem, não é que é difícil mudar as nossas fraturas morais, é que a gente não tem realmente vontade. Eles dizem que é fácil, mudar não é difícil, é tranquilo. O problema é que falta para vocês vontade, aquela vontade verdadeira. Então, se as duas partes estão realmente direcionadas a tentar corrigir isso, é estranho que não consigam, mesmo que a bagagem seja pesada. Não existe nada que seja irremediável. Pode-se não conseguir numa reencarnação. Mas, se as duas partes estão focadas nisso, é difícil não conseguir. Por mais que difícil acha não superar. que não conseguiu uma encarnação, já pode ter avançado bastante. Então, essas pessoas, se essa pessoa que fez essa pergunta, ela realmente está com esse intuito e está fazendo a parte dela, ela não tem que se preocupar também muito, porque a outra parte, ela tem o tempo dela de absorver isso. Então, você não pode insistir que a pessoa te perdoe. O que você tem que fazer é a tua parte. A outra pessoa, ela tem o tempo, ela tem o momento dela para cair na real. Algumas vezes a pessoa vai passar a vida inteira e muitas vezes no leito de morte ela vai se lembrar de tudo isso que gerou essas consequências. E guardar mágoa e rancor é gerar deformações no perispírito que vão gerar doenças no corpo físico. Tudo isso é uma repercussão porque a mente ela tem poder de criação. E ela está fazendo isso o tempo inteiro. Então, eu não acredito que existam karmas irremediáveis, porque isso é até contrário a toda a sempre reformulação e a sempre essa questão de reconhecer que está errado
E aí, só pelo fato da pessoa estar verdadeiramente tentando mudar, já começa a pagar Uhum. o seu karma, né? Lembrando que no Espiritismo não basta simplesmente se arrepender. Se arrepender do seu erro é o primeiro passo. O próximo passo é pagar por aquilo, é restituir o mal, porque só assim a gente realmente vai entender como são essas questões. Então, no Espiritismo, a gente tem que se arrepender e restituir o mal à pessoa, fazer com que algo bom seja feito para ela, não só se arrepender. Então, não existe nada irremediável, nem Só penas eternas. Tudo é uma pouco questão postergado, de assim. Tudo é uma questão de tempo, de momento, e todos nós, independente do momento que estejam, vão chegar ao nível de Jesus, por exemplo. Vai demorar um pouco, alguns sei lá quantos anos. Mas A gente chega um dia. o tempo perante o infinito é muito pequeno. Sim. Beleza? Fechou? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se não gostaram, deixem um comentário. Se gostaram também. O que a gente está falando aqui é simplesmente o que a gente pensa, o que a gente acha, o que a gente sente, mas nada de uma forma tranquila, certo? Se vocês encontrarem outro ponto, fala pra gente, a gente vai analisar e coloca no FAQ. Tranquilo, na paz. Beleza? Isso aí. Pessoal, é isso aí. Um grande abraço e até a próxima.